de novo aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades, Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 de seus discípulos estavam juntos. Simão Pedro disse-lhe: vou pescar. E eles os encorajaram. Nós vamos contigo também. Saíram e logo entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. E Jesus lhes perguntou: moços, tendes alguma coisa para comer? E eles lhe responderam: não. Então Jesus orientou-os: lançai a rede do lado direito do barco, e encontrareis. Assim eles o fizeram, e não conseguiram recolher a rede, por causa da grande abundância de peixe. Dito isso, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão ouviu que era o Senhor, vestiu a sua túnica, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os irmãos podem assentar. Se nós pararmos para analisarmos e fazermos um paralelo do capítulo de número 5 do Evangelho de Lucas e o capítulo de número 21 do Evangelho de João, nós vamos perceber que a história não é totalmente igual, porém, assemelha-se muito, pois o contexto em que se dá à beira de uma praia, logo após a uma pescaria frustrada, e o encontro de Jesus com os seus discípulos. Porém, no capítulo de número 5 do Evangelho de Lucas, eles ainda não haviam tido o contato com o Senhor para um comissionamento, para a experiência em que tiveram durante 3 anos e meio sobre a companhia ou na companhia de Jesus. Aqui no capítulo de número 21 do Evangelho de João, e há quem acredita que seja um apêndice, mas não é, porque toda a palavra de Deus ela é inspirada. O contexto é um contexto de frustração de alguém que ouviu promessas, de alguém que viu Deus trabalhar, de alguém que viu, de um grupo de pessoas que viram mortos ressuscitarem, mudos falarem, cegos ouvirem, e várias manifestações de Jesus sobre a natureza, sobre a morte, sobre as enfermidades e sobre os demônios. E aqueles 12 discípulos do Senhor, claro que agora 11, tinham na sua cabeça que haviam feito a melhor escolha das suas vidas, largado tudo. A quem largou a pescaria, a quem largou o serviço de cobrador de imposto e dedicou-se a caminhar com o Senhor. Pensa na mente de Pedro, Tiago, João, André, Mateus, dizendo: eu fiz o melhor investimento da minha vida, eu fiz a minha melhor escolha, larguei tudo para servir a esse Messias que havia de vir e veio. Eu larguei tudo para seguir a esse Nazareno, que quando ele ordena, o mar tem que se acalmar. Quando ele ordena, o vento contrário tem que cessar. Quando ele dá uma palavra, alguém pode até ter morrido,
dia, mas basta uma palavra, a vida chega onde a morte. Pensa na cabeça deles, 3 anos, irmão, aonde iam, viam Jesus curando, viam Jesus libertando, e de repente, lá para a metade do ministério de Jesus, a pregação de Jesus, particularmente para eles, pastor André, começa a mudar. O Filho do Homem será entregue na mão dos homens, e eles vão cuspi-lo, açoitá-lo, matá-lo-ão, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Era aquela mensagem que eles não gostavam muito de ouvir, é aquela mensagem que eles até ouviam, mas parece que deletavam do subconsciente, porque a melhor parte que eles viam na mensagem é Jesus multiplicando o pão para toda uma multidão. A melhor parte da mensagem para eles era o vinde a mim todo que estás cansado. A melhor parte da mensagem para eles, pastor André, é quando Jesus chegou lá em Betânia e disse: Marta, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus. Na cabeça deles eles pensavam: esse daí não é possível que esse vai morrer, não é possível que esse daí açoitá-lo-ão, matá-lo-ão, não, esse aqui é o Messias, é aquele que por quem eu abandonei tudo. Só que tem um porém: evangelho não é só levanta e anda, evangelho não é só seja curado, evangelho não é só ser liberto, no evangelho também tem Calvário, no evangelho também tem o toma a tua cruz, no evangelho tem o açoitá-lo-ão, no evangelho também tem o Getsemane, a prensa de azeite, mas no evangelho tem a promessa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Levanta a tua mão, por favor, levanta a tua mão. Nesta noite aqui de feriado, o Senhor está te dando graça para viver o evangelho, que muitas das vezes nos deixa só, humanamente falando, mas quando você não percebe, tem um anjo alisando a tua cabeça e dizendo: não tema, ele está contigo, não tema, ele está contigo, ainda que tu ore e não veja nada, mas o céu está dizendo: a minha graça te basta. E é aqui que eu quero pregar. Jesus morre e Jesus tem um ministério pós-ressurreição, 40 dias. Só que agora Jesus não está com eles fisicamente todo dia. Pedro olha para um lado, me perdoe minha conjectura, olha para o olho de André, deu ruim, vou voltar a fazer o quê? Pescar. Vou voltar para o mar da desilusão. Cuidado, silêncio de Deus não é sinal que a história acabou. Não permita que esse silêncio de Deus te leve para o mar da desilusão, ou te faça voltar para o lugar da onde o céu já te disse: larga a tua rede, segue-me. Deus não te tirou da onde te tirou para você ficar frustrado, pregador, mas eu não estou vendo nada. Promessa veio, palavras foram ditas, mas até agora eu não vi nada. Deus não precisa de condição favorável para agir. Deus não é político que tem que estar falando toda hora o que ele já prometeu. Se ele falou, descansa. Se ele prometeu, creia. Deus não precisa repetir promessa, ele precisa que você creia naquilo que lhe foi prometido, porque se ele falou, a promessa está de pé. Deixa eu ver quem crê na validade da promessa aqui. Deixa eu ver quantos creem na validade aqui. Quantos ainda creem que a promessa está de pé? Foram pescar, só que a pescaria era uma pescaria frustrada, pesca da frustração. Pedro está despido. Esse despido aqui não é o despido aqui ocidental que a gente conhece. O judeu usava
um tipo de veste como se fosse uma camisola, uma veste fina abaixo da sua túnica, o que para eles era sinal de nudez. Lá está eles pescando, e parece que João faz questão de repetir: pescaram a noite toda e não pegaram. Sem Jesus não vai dar mesmo. Na angústia tu não vai mesmo. Olha para cá. Ei. No desespero não vai mesmo. O céu te trouxe aqui para te dizer: acalma o teu coração. Quem vai fazer será eu. Acalma teu coração. O desespero não vai fazer acontecer o que tu está querendo que aconteça. Sabe o que vai fazer acontecer? É tu esperar no Senhor. Porque quem espera no Senhor renovarão a tua força. Pelo amor de Deus, acalma teu coração. O céu está dizendo: faz parte da promessa. Esse silêncio faz parte da promessa. Essa fase, mas eu estou no controle. As ondas atendem ao meu mandar. Descansa. Eu venho com a palavra de Deus para alguém aqui dizendo: descansa, descansa, descansa. É mentira do desespero que Deus não está te vendo. Descansa, faz parte do silêncio. Essa angústia aí, que parece que Deus te abandonou, que Jesus não está te vendo, parece que a promessa ficou no nada. Isso aí faz parte da angústia, mas o Senhor está dizendo: eu estou te vendo, eu estou te vendo. Eu estou te vendo, eu estou te vendo. Recebe a graça daquele que está te vendo agora. Sinta a graça dele agora. Sinta o bálsamo em meio a essa angústia. Sabe o que ele está dizendo? Eu te trouxe aqui nessa quinta para te dizer: eu te abraço, eu te tomo pela minha mão direita. Faz parte do processo essa fase, mas eu ainda estou no controle. Eles estão pescando, e o texto me apavora. Pescaram a noite toda e não pegaram nada. Só que aí tem um porém. A Bíblia diz que o choro pode até durar uma noite toda, mas pela manhã a alegria vem. Quando amanhece, eles não têm nada nem para comer. Chega Jesus como quem não quer nada. Ei, tendes alguma coisa para comer? Pastor André, eu vou aqui contextualizar dizendo: adiantou alguma coisa, angústia? Eu estou trazendo a providência que vocês precisam. Toma, porque eles pescaram a noite toda. Não tinha peixe, não tinha pão, não tinha nem brasa. Sabe o que Jesus disse? Você não tem, é porque você não esperaram naquele que prometeu. Aí já tem pão cozido aqui, já tem peixe aqui, já tem brasa. Em nome de Jesus, recebe da mão de Deus que você veio buscar. Em nome de Jesus. Não, eu vou repetir. Você não tem, mas ele tem. Você não pode, mas ele pode. Você não pode. Enquanto você adora aqui, já tem providência daquilo que você precisa. Adore e pega, adore e pega. Eu vou repetir. Enquanto você adora aqui, já tem pão e peixe assado na brasa. Abra a boca e coma. Abra a boca e coma. Tem banquete de Deus aqui, e só quem vem participar. Abre a boca para adorar. Abre a boca. Eu vou deixar você adorar. Uraca, pega na mão de alguém que está do seu lado aí, por favor. Pega na mão de alguém que está do teu lado. Fala para ele: fica tranquilo, Jesus já está preparando tudo. Fala com ele: acalma teu coração. Jesus já trouxe quentinho o que você precisa. Pastor André, eu vou profetizar de olho aberto. Igreja do Bela Vista, acalma o coração. A providência está vindo quentinha aí. A vitória está vindo quentinha aí. Tem milagre quentinho aí. Já tem vitória saindo do forno. Quem acredita que Deus já preparou, eu vou deixar você adorar. Eu vou deixar você adorar. E o interessante é que uma lição que Jesus dá é que eles estão pescando a noite toda, e eu pulei essa parte,
E o Senhor me fez lembrar. Eles estão pescando. Ainda bem, irmão, que no culto tem que ter um crente igual João. Sabe? Aquele crente que meio no meio da tribulação ele percebe. Como aí, gente? Eu estou sentindo algo. O quê? Jesus chegou aqui. Calma aí, gente. O nosso desespero, esposo do pastor André, tentou até disfarçar, mas tem um porém. Eu estou sentindo que ele chegou aqui. Já sentiu? Já tem alguém que sentiu que ele chegou? Já tem um crente João aqui que já sentiu que ele chegou? Deixa eu ver quem sentiu que ele chegou. Só quem sentiu que ele chegou. E aí Jesus disse assim: olha, vocês não creram que eu falei que eu morreria, mas ao terceiro dia eu ressuscitaria. Estou aqui. Sabe o que o Senhor está dizendo para alguém aqui? Você deixou que o desespero acalasse a promessa, o desespero tapasse a voz da promessa, mas o céu está dizendo: eu ainda estou aqui, eu ainda estou aqui. Eu vou repetir: teve alguém que ouviu mais o desespero, a angústia, do que a voz do Eterno, mas o Eterno está bradando para alguém dizendo: eu ainda estou aqui. Ou traduzindo, a promessa está de pé. Quem crê que ela está ainda? A promessa está de pé. E ele diz: pescaram a noite toda, né? Pegaram nada. Faz o seguinte: lance a rede. Tem direção de Deus aonde você lançar a tua rede nesta noite. Não, eu vou repetir para você. Começa a palavra com concha. Sabe o que o céu está dizendo? Tu lançou a rede para tanto lado, lançou para amigo ajudar, lançou para cá, lançou para a experiência, mas o céu está dizendo: para mostrar que eu nunca perdi o controle, que foi eu que te provei, eu estou te dando a direção da porta que eu vou abrir, eu estou te dando a direção da cura, eu estou te dando a direção da restauração, eu estou te dando a direção do retorno. Então, no nome de Jesus, recebe a direção de Deus agora. Recebe a direção de Deus agora. Não, eu vou repetir. Deus está direcionando alguém nesta noite. Recebe a direção agora. Recebe a direção. Tem direção de Deus. Eu irei adiante de ti e endireitarei caminho torto. Tem direção de Deus aqui. Tem direção de Deus aqui. Só quem está indo na direção dele, abre a boca e adora. Abre a boca e adora. Eu espero você adorar. E o interessante é que quando eles lançam a rede, a Bíblia vai dizer: eles pegam 153. João poderia dizer peixes, mas sabe o que o João faz questão de dizer? 153. Tem coisas grandes vindo aí. Eu vou repetir. Nessa direção que Deus te deu hoje aqui, tem coisas grandes vindo aí. Tem pescaria grande vindo aí. Tem colheita grande vindo aí. Lembra que Jeremias falou? Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes. O quê? O que vai anunciar? Coisas grandes. A glória da última casa será maior do que a da primeira. Então, no nome de Jesus, recebe da grandeza de Deus agora. Recebe da grandeza de Deus agora. Tem coisa grande vindo aí. Tem novidade vindo aí. Tem coisa grandiosa vindo aí. Está preparado para receber grandeza de Deus? Então abre a boca e adora. Tem coisa grande vindo aí. E eu quero contar, antes que eu continue. A Bíblia diz que eles pescam 153 grandes peixes. E o interessante, quando a Bíblia vai dizer 153, se a gente não se atentar, passa desapercebidos. Ah, não, é só uma quantidade só. A Bíblia só quis dizer que isso será por causa da quantia. Não. Tudo quanto está escrito para o nosso ensino foi escrito. Sem na Bíblia
é sinônimo de plenitude. Lembra que Jesus falou? 100 vezes mais nessa terra e no porvir a vida é plenitude. 100 é plenitude. 50, sinônimo de Pentecoste. Não só Pentecoste de poder, Pentecoste é colheita. E 3, quer dizer que ainda há um pai, um filho e um... Escute aqui, pregador, não estou entendendo nada. Só vou dizer um negócio. O Pai, o Filho e o Espírito Santo está trazendo um tempo de plenitude para a tua vida nesta noite aqui. E na plenitude haverá uma colheita de sobrenatural para você e para a tua casa. Colheita não é só de coisa material. Vai ter colheita de cura lá, vai ter colheita de restauração lá, vai ter colheita no teu ministério, vai ter colheita no teu emocional, vai ter colheita na tua alma, vai ter colheita no seu psicológico, vai ter colheita no seu sonho. O pregador me dá base isso. Quem semeia com lágrima vai voltar sem dúvida, trazendo seus molhos ao tempo de colheita de Deus para a tua vida. Assim diz o Senhor: o tempo de colheita de sobrenatural está chegando para a tua vida. Você ainda acredita nisso? Você ainda acredita nisso? Você ainda acredita nisso? Então prepara para a colheita de Deus. Deixa eu ver quem acredita nisso aqui. Escute. Logo assim, que lá em casa a minha tia, que era da Deus e Amor, da Deus e Amor, ela se converteu no ano de 1990. Foi a primeira crente da minha família. A minha avó ainda tinha terreiro. Lá em casa ainda era um piseiro, uma miséria, uma família revirada de cabeça para baixo. E de repente, essa tia minha foi se converter. E quando ela se converte, a minha avó diz para ela: tu não é mais a minha filha. Eu não tenho filho crente. Ou filho meu é da Umbanda ou não tenho filho. Isso foi no primeiro dia que a minha tia foi na igreja. Já casada, com filhos. No segundo dia que ela volta para a igreja, estando ainda em processo de libertação, deu trabalho no primeiro dia que entrou na igreja, quase meia hora para expulsar os demônios que haviam. E quando ela foi para o culto, ela disse: eu vou naquela igreja de novo, para ver uma razão para eu estar lá. Porque toda a minha família me virou as costas. E nós éramos em mais de 100 parentes, contando par de pai, par de mãe, parente dos meus avós. Ela disse: se eu não vi nada acontecer, eu vou voltar para a vida que eu estava. No dia que ela vai na segunda vez no culto, na Deus Amor, lá no Rio de Janeiro, uma igrejinha bem pequena, Deus toma o pregador para ela e diz: o que eu faço agora você não entende, mas vai entender depois. Através da tua perseverança haverá uma colheita de salvação no meio da sua família. Pensa, uma mulher com o segundo dia de crente ouve isso. Ela perguntou: o que é colheita? O que é que esse homem está falando? E essa irmã, a minha tia, continuou indo por ciclo de oração, campanha de libertação, com Davi Miranda. Quem era o pastor do Rio na época era o pastor Sérgio Sora. E ela permaneceu. A minha avó rejeitou, minha avó, minha mãe. Eu lembro que quando ela ia visitar minha avó, ninguém conversava com ela. Quantas vezes eu via minha tia indo para a casa dela, chorando, eu sem entender porquê, chorando, por causa da rejeição. Mas ela continuava orando. Foi passando os anos, a minha avó morre. Sabe-se Deus como, mas minha avó morre. E aí a minha avó passa o terreiro para minha mãe.
E continua a minha tia servindo ao Senhor e aquela rejeição. Mas, irmão, não tem oração e perseverança que fica sem resposta. A minha mãe, a irmã dela, que é mais nova do que ela há 1 ano. Um dia um grupo de obreiros passa na porta da casa da minha mãe. Não sei se eu contei isso daqui. Um grupo de obreiros da Assembleia de Deus vão fazer um culto numa casa, num ponto de pregação. Lá no Rio nós chamamos de ponto de pregação. A Kombi, pastor André, quebra em frente à casa da minha mãe. E quando a Kombi quebra em frente à casa da minha mãe, lá na casa da minha mãe já tinha para ninguém, para não esconder de ninguém, no portão, um tridente, um prato de barro e escrito: terreiro de Umbanda, entra quem quiser. Quando quebrou a Kombi em frente à casa de mamãe, os crentes olharam e disseram: o diabo quebrou a Kombi. Mas enquanto tem um grupo que acha que tudo de ruim é diabo, tem um grupo que entende que Deus tem os seus caminhos na tormenta e na tempestade. E tinha uma galera: sangue de Jesus tem poder, pastor. Tinha um grupinho de pelo menos uns 5 dizendo: ô glória, Deus tem negócio nessa casa aqui. Aí o pastor desce para ver qual é o problema da Kombi. Não sei se os irmãos lembram aquelas Kombi antigas, sabe? E aí quando vê, olhar para o motor, aparentemente não tinha nada. E Deus disse para ele: foi eu que quebrei a Kombi. Porque se eu não ponho o defeito da Kombi, você não parava aqui, e eu não faria o que eu vou fazer nessa casa. Para aí, pede água nessa casa. Mas Deus, o pastor diz: Deus, eu não estou com sede. Agora tu está com sede, pede água. Ele bate a porta. Quando ele estava batendo, a minha mãe estava varrendo o quintal, o pastor lhe de lá, a mamãe via tudo da rua. Quando ela percebeu, domingo, 2:30 da tarde, aquela galera no sol do Rio de Janeiro, de terno e gravata, ela falou ao marido dela: é os Bíblia. Vai lá, atende eles, nem deixa entrar, pergunta o que quer e vai embora. E lá em casa, irmão, quem manda é mamãe. Mamãe é negrona, fortuna, meu padrasto não é bobo. E foi, chegou na porta. Ele disse: boa tarde, senhores. Meu padrasto mais maleável, era do tabaco também, mas mais maleável. Só deseja alguma coisa? Ele falou: olha, eu queria um copo d'água. Meu padrasto: como é que é? Eu quero tomar um copo d'água. Tem certeza? Eu quero tomar água aqui? Quero tomar água. Tudo bem, vou lá pegar água. Quando ele volta, a minha mãe pergunta: foram embora? Foram não. Querem o quê? Querem água. Mamãe separa o copo, separa a garrafa. Depois que essa gente beber, quebra o copo. Porque minha avó, ela dizia, minha mãe, que era minha avó, dizia: mexe com todo mundo, mas não mexe com os crentes, porque o Deus dos crentes é maior do que o nosso. E não bebe nada que no crente bebe. Por quê? Porque eles têm um tal de glória a Deus, aleluia. Esse negócio pega e olha a minha filha lá na Deus Amor. Quantos creem que Deus tem colheita para você aqui? Meu padrasto vai, eu vou adiantar a história que é do horário. O pastor bebe um copo, 2 copos. Aí Deus falou com o pastor: fala para ele que tu quer orar para agradecer, mas orar lá dentro. Meu padrasto olhou para ele: tá bom, pastor, pode beber água. Não, senhor, crente é educado, a gente quer beber água. Não, perdão, a gente quer orar para agradecer. Tá bom, pastor, pode orar aqui. Não, Deus mandou orar lá dentro. Ele falou: pastor, faz isso não. Deus mandou. Aí lá vai meu padrasto. O apelido da minha mãe, o nome dela, da minha mãe é Cleide, mas o apelido dela é Dinha. Ô Dinha, foram embora. Quero o quê? Orar aqui. O quê? Palavras dela. Um dia que minha mãe, ela estava para vir aqui, ela só perdeu o medo de avião ou de ônibus. Ela estava para vir aqui. Pedi ela para contar. Quando ela ia dizer, pastor, que não, palavras dela. Ela disse que tinha um homem de branco de mais ou menos 2 metros, fez assim com a cabeça dela.
manda eles entrar. Quando eles entraram na igreja, lá em casa, no terreiro, que receberam no terreiro, entrou aqueles dois grupos. O primeiro grupo foi se encostando na parede. Sabe aquele grupo, irmão, que tem glória a Deus, mas não tem oração, sabe? Tem manto, mas não tem Bíblia. Tem manto, mas não sabe o que é uma vida de oração. Aí tem medo de macumba, de macumbeiro, medo de feitiço, de feiticeiro. Só que o crente que ora, ele sabe, maior é o que está conosco do que o que está lá fora. Crente que ora sabe que o Deus da igreja é maior. Quem crê que o teu Deus é maior, que o teu Deus é maior, então levanta a tua mão e glorifica o maior. E foram entrando. Aí é que a galera ficou no meio. Aí já via que a galera que ora, irmão. E aí entraram marchando. Oh, glória, Jesus tem negócio aqui hoje. Aí o pastor chegou no meio da igreja, no meio do terreiro, e começou a orar. Deus, obrigado, Jesus. Mas aqui, Jesus, o Senhor pode salvar essa família. Quando ele disse amém, a minha mãe, pá. E o padrasto foi junto, pá. Ele falou: oh glória, a Kombi quebrou, mas tem peixe nessa casa sendo alcançado. Escute, para resumir, minha mãe volta a si, meu padrasto volta a si, perguntou para os dois: quer aceitar Jesus? Que lá no Rio tem uns pregadores, irmão, que é estilão João Batista. Está vendo aí? Zé Pedido não vale nada. Quer aceitar Jesus? Quero. Por que tu quer? Porque se esse Deus entrou aqui e pôs o meu de joelho, porque o teu Deus é maior do que o meu. Se é para aplaudir, aplaude com mais força, irmãos. Qual é o nome da sua esposa, pastor? Hã? Irmã Glésia, Deus ainda usa curioso, sabia disso? Acabou de orar. Aí o pastor falou: já que a Kombi quebrou, não vai ter culto no ponto de pregação não, o culto será aqui. Pegou imagem de Zé Pilintra, preto velho, e foi arrastando para lá, irmão, aquele saco de imagem, aquele negócio todo. Aí pegou aquela caixa, não vai dizer que tu não lembra não, se tu tem mais de 20 anos, tu lembra assim, aquela caixa amplificadora, irmão, que até ligar é metade do culto. E quando ligava, aí falava aleluia no microfone, saía glória a Deus na caixa. Lembra da caixa amplificadora? E começaram a cantar aquilo. Eu lembro, irmão, minha mãe contando, é o primeiro hino que ela aprendeu, 169. Aí, quando começou a tocar o hino, a minha mãe mora num lugar aonde era um quilombo. Quilombo, para quem não sabe, é onde tinha pessoa que era escrava. Minha família é de lá. E aí começaram a cantar. E como parecia, é uma favela, parecendo também roça, o som começou a espalhar. E os filhos de santo e mamãe moravam perto. De repente começaram a ouvir: oh, porque Jesus me ama. Aí saiu um curioso: tem hino de crente para cá? Ele foi acompanhando o som. Aí ele ficou desesperado. Da onde estava vindo o som? Da casa da mãe de santos. Tem um texto em Samuel que diz que Saul foi mandando soldado para matar Samuel. Para matar Samuel. Aí, quando ia um soldado, ao invés de levar notícia, fazia o quê? Profetizava também. Esse curioso chegou lá. Quando ele viu mamãe e o meu padrasto, que eu chamo de pai, no culto, o pastor perguntou: quer aceitar Jesus? Ele disse: ela aceitou, eu quero aceitar também. Detalhe, foi chegando um, chegando outro. Naquele dia, 10 filhos de santo aceitaram Jesus como o Senhor da sua vida. Pregador, onde tu quer chegar? Tinha mais de 10 anos que a minha tia estava orando da Deus e Amor. Jesus começou lá em casa. Jesus salvou minha mãe, salvou meu padrasto. Depois eu conto meu testemunho: Jesus me salvou. Jesus salvou outra, a minha irmã. Jesus salvou outra tia. Sabe o que acontece hoje? Lá em casa ninguém mais vai para o terreiro de macumba. Eu tenho primo pastores, eu tenho parente pastores. Sabe por quê? Alguém um dia perseverou e a colheita de Deus chegou na minha família. Levanta a tua mão, por favor. Levanta a tua mão, não para, não para, não para. Tem colheita chegando
de Jesus, recebe a direção de Deus agora para lançar na tua rede. Tem coisa grande vindo aí, tem coisa grande vindo aí. A glória da última casa será maior do que a da primeira. Quem ainda crê na promessa, adora, 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 adora. Quem crê que a promessa está de pé, quem crê que contará testemunho das coisas grandes que o Senhor fará, abre a boca e adora, abre a boca e adora. Eu vou deixar você adorar. Oh glória, oh glória. E eu encerro dizendo, escute aqui, porque alguém perseverou. Tem mais de 25 anos. Eu tenho um sobrinho de 15, de 20, de 25 anos. Nunca pisaram num terreiro, já nasceram na igreja, porque alguém um dia perseverou e hoje está colhendo as grandezas de Deus. Lá em casa hoje, ninguém mais, eu fui o último, eu vou fazer 43, eu fui o último apresentado na Umbanda. Sabe por quê? Jesus disse, quem manda aqui agora não é Zé Pirino, não é Zé Pilantra, quem manda aqui agora é o Senhor que fez o céu e fez a terra. Quem manda na tua casa é Deus, quem manda na tua vida é Deus, quem manda no teu projeto é Deus, quem manda no teu sonho é Deus. Então no nome de Jesus, recebe a direção de Deus agora, recebe da grandeza de Deus agora, e assim diz o Senhor, levanta a cabeça, a promessa está de pé, a promessa está de pé, e só quem crê fica de pé adorando, só quem acredita. Eu deixo você adorar. Eu quero orar por você nesta noite. Aleluia. Talvez você está igual Pedro, está cansado de esperar e está querendo jogar rede para tudo quanto é lado, mas Deus está dizendo, eu estou aqui e tenho direção de vitória para você. Eu estou aqui e estou pegando na tua mão e dizendo, Pedro, quando tu era novo, tu ia para onde tu queria, mas eu estou ratificando para você nesta noite, tu ainda apacentará minhas ovelhas, ou seja, tu ainda viverá o propósito para o qual eu te escolhi para viver. Sai do teu lugar, eu quero orar pela tua vida. Eu quero entregar o microfone, mas eu quero orar por você. Tem direção de Deus para você nesta noite, tem calmaria de Deus para o teu coração nesta noite. Isso, Deus tem calmaria para o teu coração, Deus tem direção para você nesta noite. Pode vir, porque o céu nesta noite, Ele vai te direcionar, Ele vai acalentar teu coração. Tem banquete aqui, tem pão cozido na brasa, tem água fresca, como Deus disse para Elias, come, bebe e anda, porque tem caminhada longa ainda. Oh, aleluia, aleluia. Essa tia minha, há 2 semanas ficou viúva, mas o marido que há mais de 15 anos ela orou, morreu presbítero na igreja, e foi feito culto fúnebre porque ele partiu para o Senhor. Quem diria que há 30 anos atrás lá em casa teria velório dentro de uma igreja, e aí, enquanto ela velada, a família vibrando e dizendo, esse um dia bebeu, fumou, mas quando Jesus entrou lá em casa, fez dele presbítero da igreja e pregador da palavra. Você pode adorar, a promessa está de pé, parece que está tudo parado, mas eu venho aqui nesta noite como Ezequiel, enquanto eu estou pregando aqui, já tem reboliço acontecendo a teu favor. Tu vai ouvir o barulho dos ossos, que é o movimento de Deus no teu vale. Querido Senhor, eu te apresento a tua igreja nesta noite. Uracalaxériga, eterno, esperar dói, mas a tua graça nos basta. Em nome de Jesus,
Acalma o coração desse irmão. Acalma o coração dessa irmã. Ó Pai querido, para que entenda que as ondas atendem ao teu mandar, que o Senhor ainda está no controle, Senhor, que a nosso respeito a última palavra vem da boca do Senhor. Em nome de Jesus, acalma esse coração. Em nome de Jesus, traga o peixe, traga o alívio, traga pão assado na brasa, traga o peixe. Ó Pai, dê a água salutar para esse irmão. Em nome de Jesus, seja alimentado agora. Em nome de Jesus, recebe do banquete agora. Em nome de Jesus, receba pão quente agora. Receba agora esse peixe assado na brasa.